Fala aí. A gente faz mais. Esse travessão eu nunca vi, não. Vai então. Aí, 3 vezes de cada. Depois é o Gui. Vai, Gui, você. Não, 3 vezes de cada. 3 vezes? É. Faz aqui, ó, daqui, ó. Ó. Aqui a marca aqui, ó. Não tava preparado? Não, começa agora então. Coloca a esteira aí, coloca o... Vai colocar a esteira. Não, coloca o pé na bola aí. Faz aquela foto de capa. Não, assim, ó, parado. Em cima. Aí, garoto. Calma aí. Isso aqui é marketing. Assim, ó. Coloca o pé aí agora. Nossa! Eu vejo uma foto dessa, eu vejo 2.000 visualizações no vídeo. Larga aí aqui. Ai! Primeiro, hein? Aí, Guizinho, você tá com os melhores agora. Vamos! Linha 1! Linha 2.